Por quem você tem sido guiado, hein? Não seja guiado pelo pastor Jaime. Vamos para Romanos capítulo 8, está direto na palavra, que tem muita coisa. Deixa eu só lembrar que durante a semana agora, nós vamos ter grandes reuniões, né? Preparando já o pessoal para o dia 12, os jovens, lá no ginásio do Ibirapuera, vai ter o Don't Stop lá. Como é que é? Don't Stop, que é terceira potência, é isso? A Zé Roberto fica meio uma doida assim, mas é mais ou menos doideira, uma loucura assim mais ou menos, né? Vai ser lá no ginásio do Ibirapuera, e lá vai ter vários cantores, e vai estar conosco esse cantor aqui, ó, de rap, pastor Jaime, bicho, mas você vai gostar, pessoal. Leandro Marques, é muito bonita a canção, você vai gostar. Já escutaram? Pega na internet, que fica melhor para você, pega na internet Leandro Marques, aí você bota Calibre 66, que isso, pega lá e depois você me fala do clipe se você vai gostar ou não, tá bom? Pega no YouTube lá, você vai lá, Leandro Marques, né, Calibre 66, assista, depois você diga, passou a joia, você vai gostar bastante. Tem o CD dele aqui conosco, mas são pessoas, é jovem, ele deve ter ele deve ter metade da minha idade, um pouquinho mais da metade, não ia falar que ele deve ter uns 30, mas você vai gostar bastante, vai gostar, veja lá. Mas aí então ele vai estar no ginásio do Ibirapuera, mas antes disso, no domingo que vem nós temos o Domingo da Alegria completa, aqui para nós, é a virada da vitória, vai ser especial esse domingo, 1º do mês de outubro, voltando ainda, na sexta tem a bandeira, levantando a bandeira, a quarta família, e na terça-feira, 7h30 da noite, no dia 1º, para quem está ao vivo, 7h30 da noite, vai ter a noite pela prosperidade do povo de Deus. Por quê? São os 3 últimos meses, o último trimestre. Então, o primeiro dia, 1º de outubro, vamos ter a consagração à noite, 7h30 da noite, um especial pela prosperidade. Então, uma consagração de jejum, na terça não estaremos hoje, começamos hoje, vamos até amanhã. Deus vai nos honrar. Abrindo então, Romanos capítulo 8, versículo 14. Eu mesmo não abri. Romanos capítulo diz assim, o Senhor Deus, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. A primeira coisa você vai notar no versículo seguinte, quando nós somos guiados pelo Espírito de Deus, uma coisa não está conosco, o quê? Medo, pânico, ansiedade, temor do mal, pavor do mal, de maneira alguma. Você tem que olhar e parar. Eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo, eu sou guiado pelo Espírito de Deus. Quando somos guiados pelo Espírito de Deus, olha o que ele diz, versículo 15, porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, como filhos de Deus, nós somos dirigidos pelo Espírito Santo. E o medo, ele não faz parte, quer dizer, a covardia não faz parte da vida do Filho de Deus. Nós temos que ser intrépidos, temos que ser corajosos, temos que ser valentes que eu digo a ausência de medo, porque somos dirigidos pelo Espírito de Deus. Nós vamos ver um caso do Davi, que ele queria fazer algo, mas a pessoa que é dirigida pelo Espírito Santo, ela não deve desejar fazer o que está no seu coração, mas sim o que Deus fala ao seu coração. Nós vamos no primeiro livro de Crônicas, capítulo 21, vai nos ajudar, capítulo 17, perdão, 21 já é outra coisa, é a segunda parte. Primeiro Crônicas, capítulo 17. Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rutim, Samuel, Reis, Crônicas. Vamos parar por aqui. Se não liga uma televisão, uma rádio, tudo isso que está vendo. Sucedeu, pois, que, morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã, eis que moro em casa de cedros, mas a arca do concerto do Senhor está debaixo de cortinas. Então Natã disse a Davi, tudo quanto tens no teu coração faze, porque Deus é contigo. Esse homem era de Deus, foi ele que repreendeu Davi quando ele caiu com Batseba,
Foi ele que deu a sentença para Davi, e esse homem era muito de Deus, mas ele comete um erro aqui. Ele diz: Davi, pode fazer tudo que está no seu coração, porque o Senhor é contigo. Mas nesse mesmo dia, nessa noite, Deus puxou a orelha dele. Mas sucedeu que na mesma noite, que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: vai e diz a Davi, meu servo, assim diz o Senhor, tu me não edificarás uma casa para morar. Ele queria fazer algo, estava no coração dele. E o profeta de Deus foi precipitado, como às vezes nós também somos precipitados. O missionário conta até um caso, que ele conta que não é, vamos dizer, erro do ministério, mas você entender que você tem que ser dirigido pelo Espírito Santo. Uma senhora na região de Ribeirão Preto, ela tinha umas fazendas, um caso em Goiás, e era um caso perdido, juridicamente falando, o caso perdido mesmo. E ela contou o caso para o missionário. E o missionário, dentro dele, falou assim: coitada dela, missionário, só concorda comigo que eu creio que Deus vai me dar essa vitória. Ele falando que dentro dele, ele falou assim: essa já pendeu. Orou, ele fez, né? Mas dentro dele ele foi: coitado, orei para abençoá-la mesmo. Tempos depois ele encontrou com ela: missionário, muito obrigado, eu tive a vitória, hein? E ele falou que se dependesse da fé dele, né, ela não tinha recebido. Por que eu estou falando isso? Até o homem de Deus, você não tem que confiar plenamente nele, porque ele pode errar. O Davi está dizendo, o Natã, não, Davi, faz tudo que está no seu coração, porque o Senhor é contigo. E ele estava errado. Deus puxou ele, disse: mas quem mandou você falar isso para o meu servo? Eu sou o Senhor dele. Então nenhum profeta pode ser teu Senhor. O tempo vai passando, parece que de vez em quando você está aqui usando o púlpito para dar recado pessoal, mas não é. Você tem que tomar muito cuidado para você não fazer o que muita gente fazia no passado. No passado, o Brasil, há uns anos atrás, podemos dizer até umas 2 décadas, 3 décadas, fica mais tranquilo ainda, parece que é virar terreiro de feitiçaria. O pessoal está sendo guiado pelo diabo mesmo. Na televisão você via a sessão, entenda bem, espírita lá, com chacrinha com 7 da lira. Quem me lembra, mais antigo um pouquinho, deve lembrar disso. As canções diziam: do jeito que eu estou, só o homem, do jeito que você está, só o homem pode te ajudar. O homem é o demônio. Faziam enredos, entenda, exaltando o diabo. Depois começou a ter, o político tinha o pai de santo particular, o artista tinha o pai de santo particular, depois vem o negócio de números também, tudo particular. E eu de vez em quando eu fico meio escandalizado, por isso que eu estou falando, não estou jogando um recado particular para ninguém, estou repetindo o que eu falei isso aqui há dias atrás. Eu fico escandalizado quando eu vejo que tem irmão que tem pastor particular. Somente irmão que tem, né? Ele tem um pastor particular para ele, né? Ele pode ter a igreja para ele, mas tem o pastor particular. Se ele for transferir uma cidade, o pastor vai atrás. Geralmente a ovelha às vezes segue o pastor, né? Que não deve seguir a Jesus, não deve fazer isso, mas acontece. Mas por que eu estou falando? Porque aquele homem pode um dia não estar na presença de Deus, ligado com Deus, e pode falar na emoção. O Senhor Deus fala no livro de Jeremias, vamos dar o livro de Jeremias, capítulo 17, do versículo 5 em diante. Olha que eu estou falando de mim mesmo, hein? Porque estou aqui na posição de profeta. Capítulo 17, versículo 5. No meio da Bíblia, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias. O profeta chorão. Capítulo 17, versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Davi tinha algo no coração, consultou o profeta. O profeta, em vez de consultar Deus, falou do seu coração. Faça tudo o que estiver no seu coração, porque Deus é contigo. Não era. Deus era com ele, mas não para aquilo. Não que a pessoa não é de Deus, não que Davi não fosse Deus, mas não era o plano de Deus para Davi construir aquela casa. Às vezes não é plano de Deus para você fazer algo. E o pastor no entusiasmo pode dizer faz ou não faz, entenda, e a pessoa vê se dá mal.
Isso não é que conta que um pregador da igreja onde ele frequentava, na juventude, falou ao empresário que Deus estava falando com ele isso e não era Deus. O cidadão ficou lá embaixo. Ficou arrasado financeiramente, profissionalmente. Estou trazendo isso para quê? Para você nunca colocar a plena confiança em Deus. Mas tem mais. Não vou ler todos não, tá bom? Vou ler um pouquinho mais. Assim diz o Senhor: maldito o homem confia no homem que faz das carnes será como a tamargueira no deserto e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. O nosso versículo: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Amigo, é coisa séria. O nosso coração, não que seja maligno, mas o nosso coração é enganoso, e às vezes ele deseja algo santo, lógico, algo pecaminoso, não precisa nem consultar Deus, isso aí você tem que saber. Estou falando de coisa lícita, coisa que você pode querer fazer, mas que não pode ser plano de Deus para a sua vida. E você pode consultar um profeta, consultar o homem, e ele trazer uma resposta que não é de Deus para você. O Davi era de Deus, mas ele tinha isso, a vez de querer fazer o que estava no coração dele. Volta em 1 Crônicas, agora no capítulo 21. Agora você vai ver claramente a Bíblia falando para nós aqui que foi o diabo, mas ele não tinha esse entendimento. Nós estamos já com a revelação. No capítulo 21 de 1 Crônicas: então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. Aqui foi uma coisa, a Bíblia está falando já para nós, que foi o diabo, mas nos dias lá, o Davi não achava que era o diabo, achava que era uma coisa dele, um plano legal dele. Eu quero saber quantos soldados tem em Israel, eu quero saber o número certo de soldados que eu tenho, eu quero saber o povo de Israel, eu quero conhecer o povo que eu tenho. E ele foi aqui, disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: ide, contai a Israel desde Berzeba até Dan, e trazei-me aqui a conta, para que eu saiba o número deles. Então disse Joabe: o Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ó rei meu senhor, não são todos servos do meu senhor? Por que procura isso, meu senhor? Porque seria isso causa de delito para com Israel. Falando por Deus, Joabe. Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e passou por todo Israel, então voltou para Jerusalém. Ele, quer dizer, não conseguiu convencer o rei tinha um propósito no seu coração: não vou chegar lá, mas pagou um alto preço. Israel foi castigado muito, porque não podemos esquecer que eles estavam debaixo da lei, não estavam debaixo da graça. Pagaram um alto preço por desobedecer minha palavra por desobedecer a palavra de Deus e não consultar o Senhor. Nós temos que aprender sempre consultar o Senhor. No Novo Testamento, em Mateus capítulo 17, nós temos uma lição dada pelo Espírito Santo. Mateus capítulo 17. Primeiro livro do Novo Testamento. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés, um para Elias. Não sabia nem o que estava falando, aquilo era uma visão, mas ele estava completamente fora de si. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, e escutai. Nós não temos que ouvir o Pedro,
Nós temos que aprender a ouvir o Senhor, mesmo que você tenha um desejo, e esse desejo seja bom, como de Davi, contar em Israel, ou como de Pedro, fazer algo para o Senhor, não faça sem ouvir a voz dele. Ele disse: este é o meu filho amado, a ele escutai. A mesma coisa somos nós. Quantas vezes a pessoa está dando um passo em falso, alguém profissionalmente, alguém na vida sentimental? Quantas pessoas, se pudessem voltar atrás, pastor, eu voltaria. Mas não estou mandando ninguém voltar não, tá? Não me coloque nessa. Não estou dizendo para você voltar, pelo contrário, não volte. Uma vez o cidadão perguntou para mim, muitos anos atrás, uns anos atrás, ele estava para casar, e eu disse, segundo ele, eu nem lembro dessa palavra, ele disse: não, você já orou? É para casar realmente? E o tempo passou, deu certo, os anos passaram, e um dia ele me procurou. Ele disse: pastor, o que você viu naquela? Eu disse: não sei nem o que eu vi ontem, vou saber o que eu vi há tantos anos atrás. Não, falei sério com ele, não estou lembrando de nada. Não, porque o senhor falou isso, isso e isso. Irmão, se eu falei, foi por inspiração, que eu nem lembro. Mas é porque, pastor Jaime, eu casei, mas isso, disse: amigo, não entra nessa não, você está querendo pegar a minha palavra. Aí fui duro. Falei uma linguagem meio terrena para ele, sabe, porque às vezes não pode falar muito espiritual, não, porque o cidadão está querendo pegar carona na visão, né? Carona na revelação para, arrumar sua trouxinha e cair fora, né? Eu disse assim: amigo, não entra na minha palavra, você está querendo pegar a minha palavra. Ele me olhou assim, assustado, rapaz, né? Conheço ele, a família toda. Eu falei assim: amigo, não pega a minha palavra não. Sabe o que você tem que fazer agora? 1 aos Coríntios 7,14. O quê? Mulher santa santifica o marido santo santifica a mulher. Agora, meu amigo, jejum, oração, santidade, santifica a tua mulher e nada de separação. É verdade. Estou falando muita gente, se eu pudesse voltar atrás, eu voltava atrás, mas agora não. Agora você tem que santificar a tua mulher, santificar o teu marido. Se você diz: puxa, pastor, acho que me faltou ouvir a voz de Deus, me faltou uma consagração, me faltou uma visão. Faltou, agora esse caso não dá para acertar. Tem caso que dá para acertar, mas tem caso que não dá. Casamento é caminho sem volta, você vai ter que santificar, vai ter que consagrar, vai ter que buscar de Deus, mudar para mudar essa situação. Então, o que estou falando aqui? Ouça a voz do Senhor. Você quer ver uma coisa? O homem usado por Deus e ao mesmo tempo, logo depois, usado pelo diabo. Que isso? Mateus ainda, capítulo 16, versículo 13. Só voltar uma folhinha. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles disseram: um João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse-lhe: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deu uma mensagem, Pedro, parabéns. Mas Pedro, não foi a sua capacidade, não foi a sua inteligência que descobriu isso, foi o Pai que te revelou. Foi o Pai que te deu essa revelação, esse entendimento. Você é Pedro, é um homem. Sobre esta pedra e revelação que eu edificarei a minha igreja. Não é que sobre o Pedro que é edificada a igreja, não. É sobre a pedra. A pedra aqui, o Pedro é pedra e a pedra é rocha. É a mesma palavra usada lá em Mateus 7, se você for lá e verificar no capítulo 7, versículo 24, na mensagem para agora. Então é importante, a igreja está edificada sobre a rocha, mas estamos falando da revelação. Então Pedro recebeu uma revelação. Aí Jesus continuou: e eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo. Agora você vê, a pessoa é usada por Deus, daqui a pouco ela se acha Deus, se acha em condição de repreender o Senhor.
Pedro via Jesus curar os enfermos, Pedro via Jesus expulsar os demônios, Jesus andou por cima do mal, Pedro tentou andar, não conseguiu, Jesus socorreu. Ele sabia quem era Jesus. Ele já tinha acabado de receber uma revelação: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora esse Pedro, comedor de peixe, né, está repreendendo Jesus. E às vezes repreendendo o Senhor: por que o Senhor fez isso comigo? Vai dizer que você nunca falou isso para ele. Senhor, por que o Senhor está fazendo isso? Senhor, não estou entendendo. Qual é a tua? Talvez não usamos essa linguagem tão moderna, né? Mas é assim que falamos com Deus. Deus, não gostei não. Você me deixou andar numa furada. Eu casei, ou comprei, vendi, me dei mal, quebrei a cara. Qual foi a sua? Não. Faltou, mas a gente falamos assim. E Pedro repreendeu Jesus dizendo o que para ele? Dizendo: Senhor, tem nenhum te acontecerá isso. Agora que dureza, hein? Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. O homem que há poucos instantes tinha falado: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que foi usado por quem? Por Deus. Revelação divina. Pedro entendeu que ali estava o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora esse mesmo Pedro deixa o diabo tomar conta dele. Então, maldito o homem que confia no homem. Aqui era Jesus que conhecia tudo, mas imagine que fosse uma outra pessoa. Peraí, o Pedro falou por Deus há pouco tempo. É que eu digo aqui, até brincando com vocês, mas falando sério ao mesmo tempo. Eu fui lá na Vila Formosa, lá no cemitério. Fui no velório, chegou lá e eu orei, o morto ressuscitou. Trago o morto aqui na igreja com atestado de óbito e tudo. Aí, pessoal, esse nosso Deus, a família dá emocionada, todo mundo se emociona. Tá aqui o seu Joaquim tal, estava morto, aconteceu isso, mas cheguei lá e veio no coração de orar pela ressurreição. Ele orou, eu orei, ele ressuscitou. Deus seja lá, a igreja se emociona, a igreja chora, a igreja vibra. Semana seguinte eu estou aqui. Foi no mesmo dia, no mesmo culto. E pessoal, Deus me deu uma revelação nesse momento. Ele está voltando agora dia 31 de setembro. Não adianta procurar que você não vai encontrar, que não tem, né? Esse dia ninguém sabe. Mas imagine, se eu orei para ressuscitar um morto e Deus me atendeu, porque quem ressuscita o morto é o Senhor. Deus trouxe esse morto de volta. Então tudo que eu falar, você vai o quê? Assinar embaixo. Não, 1000 vezes não. O Pedro que falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, está tomando uma bronca agora. Pedro, você deixou o diabo te usar, porque ele quis repreender o Senhor. Então a nossa mensagem é: vamos ser dirigidos pelo Espírito de Deus. Não deixe ninguém lhe dirigir, nem o pastor que um dia orou por você, que colocou você de pé, você estava morto mesmo, morto nas drogas, morto no álcool, ou morrendo com uma doença. O homem de Deus, ou a mulher de Deus, uma pessoa de Deus orou e colocou você de Deus de pé, mas ele não pode dirigir a sua vida. Você não pode ser dirigido por ele. Quem esteve aqui domingo passado ouviu isso que eu vou passar agora para você. João capítulo 6, versículo 66. João capítulo 6, versículo 66. João, o quarto evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, João. 6,66. E não sou a besta, tá, pessoal? Meia, olha. Desde então, muitos de quem? Dos seus discípulos. Discípulos que certamente expulsavam demônios, discípulos que oravam pelos enfermos, já não andavam mais com ele, tornaram para trás e já não andavam mais com ele. Então o discípulo que hoje ora e o morto ressuscita, amanhã pode não estar andando mais com ele, ou até mesmo se empolga e começa a falar por ele mesmo, ou deixa o diabo trazer uma revelação. Isso lá conta que uma vez ele estava indo numa viagem e quando ele chegou no aeroporto, veio no coração dele: não entre nesse avião. Não, eu vou entrar, Senhor. Assim, deu como se fosse acontecer um acidente. Ele está amarrado em nome de Jesus, eu vou viajar, nenhum acidente me acontecerá, que assim diz o Senhor, falou, né? Nenhum mal te sucederá. Há uma tradução sueca que traz, deve falar: nenhum mal te sucederá, nenhum acidente te acontecerá. Ele orou sobre aquela palavra, viajou, não aconteceu nada. E ele contou: se ele ouvisse aquela voz, o diabo poderia até preparar um acidente,
E ele então dizia assim, Deus falou comigo direto, e aquela voz poderia dirigi-lo mais na frente. Amado, não ser dirigido por voz nenhuma, ser dirigido pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Quando você tem a palavra de Deus, você não precisa ouvir voz nenhuma. Você tem que ser dirigido pela palavra. Então o pastor que hoje está sendo usado por Deus, amanhã não pode. Abra os olhos. E vimos no capítulo 12 algo mais profundo ainda. Lembra do 12? Chola não, neném. Está acabando já. Não vai demorar muito não. Capítulo 12. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos 12 que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariote, filho de Simão, o que havia de traí-lo, aqui já temos a revelação, lá ele não tinha, disse, por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão. E tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Você acha que quando Jesus já escolheu, o Judas já estava roubando? Não, deixou entrar o diabo. E às vezes um discípulo de Jesus, que foi usado por Deus para te abençoar, para expulsar demônio, amanhã ele pode não estar com Jesus e pode até estar fazendo coisa errada. Então, nós que somos de Deus, nós temos que aprender a ouvir o Espírito Santo. E como o Espírito Santo nos dirige, capítulo 16, versículo 13. Ainda em João 16:13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, olha que começa aqui, ó, Espírito com a letra maiúscula, é o Espírito Santo, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O Espírito Santo nos guia na verdade, na palavra. João 17:17, a tua palavra é a verdade. Essa é a mensagem. Aí você não vai errar. Não ser dirigido pela emoção, não ser dirigido pelo medo. Se eu não ficasse com medo ali, teria sido dirigido por aquela voz. Seja dirigido pelo Espírito de Deus. Por quê? Porque você é filho de Deus. Então você não pode ser dirigido pelo Espírito do Jaime, pelo Espírito de qualquer pregador, de qualquer pessoa. Se você aprender a ouvir a voz de Deus pela palavra, ter comunhão com o Espírito Santo, ter comunhão com Deus diariamente, você nunca vai entrar numa furada. Você nunca vai cair no erro, você sempre vai andar em retidão, e até quando a coisa for lucrativa ou prazerosa, ou pega ou larga, já larguei, mas você vai perder. Eu não faço nada sem ouvir a voz de Deus. Você vai ser uma bênção, amém? Feche os olhos, por favor. Pai, obrigado pela mensagem, Jesus. Nós precisamos de homens e mulheres dirigidos pelo Teu Espírito. Ajuda-nos, ó Pai, a ter sempre essa direção, Pai. Oh meu Deus, ouvir a Tua voz, não nos deixe cair em tentação. A tentação, Deus, ela vem para fechar um negócio, vem para comprar algo, vem para vender algo, vem a tentação, Deus, de pegar, ó Deus, o que está diante dos nossos olhos, e nem é a direção do Senhor. A tentação de achar alguém tão especial, que o que este alguém fala, o que esta pessoa diz, nós assinamos embaixo. Não, Pai, 1000 vezes não. Ajuda-nos a confiar plenamente em Ti. Aí veremos a Tua glória, Pai. Ou aí seremos bem-sucedidos, porque o Senhor nunca levará um filho seu para uma furada, Deus. O Senhor dirigiu Daniel, Pai. Oh, ele não deixou de orar, não foi com medo. Quando teve lá a lei, Deus, imposta de uma maneira errada, ele não deixou de orar. Ele foi na cova dos leões, mas o Senhor estava com ele. Sadraque, Mesaque e Abednego foram para a fornalha de fogo ardente, mas lá estava o Teu anjo protegendo, Deus, tirando todo o poder do fogo, Pai. Oh Jesus, muito obrigado pela mensagem. O Senhor está levantando um povo forte, um povo que vai ser muito abençoado por Ti, um povo que vai mostrar a diferença, que um povo que vai ver a Tua grandeza, Pai. Eu Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Fiquem de pé agora, que eu quero fazer uma oração por todo